irmãos, com a paz do Senhor. É uma alegria podermos estar no melhor lugar que poderíamos estar nessa manhã, na casa do nosso Pai. Vamos abrir em Gênesis, capítulo de número 2, capítulo de número 1, versículo de número 26. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pastor Cleomar, missionária Sônia, evangelista Mateus, missionária Sara, todos os copastores, todos os irmãos, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã sobre uma lição tão maravilhosa. Como essa lição é importante, nós já sabemos, mas como é importante nós relembrarmos. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, disse assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Senhor Jesus, eu quero te louvar, meu Pai, nesta manhã. Pedir ao Senhor que o Senhor venha repreender tudo que não provém de Ti. Pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre cada mente, sobre cada coração. Que todos nós possamos, meu Pai, neste momento, compreender a Tua palavra. Que neste momento toda ação maligna, ação humana, sorrateira, tudo que não provém de Ti, seja lançado por terra nesta manhã. E que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, na vida de cada um dos irmãos, meu Pai, que possamos entender um pouco mais desse Deus pessoal e maravilhoso que é o Senhor, em nome de Jesus. Podem assentar, irmãos? A lição de número 5, nos diz sobre a personalidade de Deus. A personalidade de Deus, Deus é uma pessoa, E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes nós nos esquecemos e achamos que Ele é uma força, que Ele é algo que está aqui durante o culto, que a gente vai embora e Ele fica aqui. No próximo culto a gente volta e a força está aqui, a presença dEle está aqui, pronto. Não, Ele é uma pessoa. Nós lemos aqui nesse texto, onde diz, onde Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Ele é um Deus pessoal, e Ele nos criou e nos fez para nos relacionarmos, para termos uma relação íntima e próxima com Ele. Ao final dessa lição, o objetivo é que nós saibamos e entendamos que Deus é uma pessoa, sentir e desejar relacionar-se mais e mais cada dia com esse Deus, e agir, tomar atitudes que tornem positivo o nosso relacionamento com Deus. Esse é o objetivo dessa lição nessa manhã. Nos fazer compreender que esse Deus maravilhoso, que é uma pessoa que quer se relacionar conosco, mas não de forma obrigatória, porque Ele não criou um monte de robozinho, Ele criou pessoas únicas, especiais. Cada um de nós somos uma pessoa única, e que Ele deseja se relacionar de forma única também, exclusiva. Não é da mesma forma que Ele se relaciona comigo, que Ele vai se relacionar com a Maristela, que Ele vai se relacionar com o Edson. Ele se demonstra para cada um de uma forma, porque nós somos únicos. E do mesmo jeito que quem tem aí 10 filhos, sabe que cada um Ele vai se relacionar com ele diferente. Nenhum deles é igual. Cada um, não é que a gente ama mais um do que o outro, mas nós vamos
agir com cada um de forma diferente. A gente vai aprendendo com a convivência, com o passar do tempo, de como se relacionar com aquele filho. E da mesma forma é Deus conosco. Ele vai agir conosco conforme cada um, conforme a personalidade de cada um, conforme o meu método de entender, conforme o meu meio de compreender e andar e caminhar com Ele. Nós vimos aqui na semana passada sobre a economia de Deus, vimos muito bem aí sobre, são 3, mas são um, que cada um tem um papel específico, mas é um Deus que decidiu, que escolheu me formar e te formar, que na sua grandeza, que revista, que lições maravilhosas dessa revista, um Deus tão grande, que enche o céu, que enche a terra, mas Ele decidiu morar dentro de mim, dentro de você. Isso é algo para trazer alegria imensa para o nosso coração. Isso é algo que tem que nos constranger de tal forma, não que a gente venha o adorar por obrigação, mas que a gente venha o adorar pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele é. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grandioso, e Ele escolheu, mesmo sabendo que a Rafaela é falha, pecadora, escolheu Ele sendo tão grande, santo e perfeito, morar dentro de nós. Isso é grandioso demais, irmãos. Se nós realmente tivéssemos o entendimento do que é esse nosso Deus, essa pessoa maravilhosa, perfeita, que habita dentro de um ser imperfeito que somos nós viveríamos de modo muito diferente. Nós andaríamos louvando e adorando Ele muito mais, sem nos preocupar com tantas coisas dessa vida, sem nos preocupar e pensar tanto nas demais coisas, mas nós estaríamos nos preocupando muito mais em andar com esse Deus pessoal. A Bíblia nos cita vários exemplos. Moisés, amigo de Deus, Abraão, Enoque, andava com Deus até que Deus olhou e falou assim: não, vou trazer para cá. Homens, como eu e como você, não tinha diferença nenhuma. Só que eles decidiram. Abraão, quando a gente olha lá, né, um texto que me chama muito a atenção, quando Deus fala: poderia eu fazer algo sem falar com o meu amigo Abraão, quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra? Será que nós temos chamado a atenção de Deus dessa forma, a ponto dele olhar e falar: eu não posso fazer tal coisa sem comunicar com o meu filho, com a minha filha, o que eu estou prestes a fazer, porque ele é meu amigo, ele é minha amiga, ele anda comigo, ela anda comigo, e eu preciso dizer para ela quais são os meus planos, preciso dizer para ele qual é o meu projeto, o que eu estou prestes a fazer. Deus não mudou, Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Agora, o que muda é a nossa perspectiva de Deus, a nossa visão de Deus. Nós queremos as bênçãos dEle, nós queremos que Ele ande conosco, nós queremos que Ele faça tudo por nós, mas nós estamos andando com Ele, nós estamos caminhando com Ele, e no nosso dia a dia, falando só das lamúrias, ou será que nos momentos de alegria eu compartilho com Ele também? Eu louvo a Ele, eu agradeço a Ele. Nós precisamos entender que esse Deus é um Deus pessoal e amigo, que quando Ele nos formou a sua imagem e semelhança, foi com o objetivo de todos os dias andar conosco. E o pecado, infelizmente, manchou isso aí. Infelizmente, o pecado fez uma separação, só que Ele já tinha um projeto. Ele sabia que isso ia acontecer. E Ele falou: eu vou mandar que vai pisar na cabeça da serpente e vai restaurar esse relacionamento. E esse relacionamento foi restaurado em Cristo Jesus.
E nós podemos ter esse acesso a qualquer momento, em qualquer lugar. Agora a pergunta para nós nessa manhã é: nós temos buscado relacionar com esse Deus pessoal? Só nos momentos de dificuldade que eu lembro dele, ai meu Deus, socorro Jesus. Ou será que eu me lembro de acordar e falar, bom dia Senhor, bom dia meu Pai, obrigado por essa noite, vamos comigo para o meu trabalho, vamos comigo para tal lugar, vamos comigo ali na padaria, vamos comigo ali, senta aqui comigo, vamos tomar café aqui comigo. Será que nós nos lembramos ou passamos o dia todo na nossa correria, na nossa rotina diária e nem nos lembramos que temos esse Deus pessoal e amigo que anda conosco? Agora a pergunta é, nós estamos andando com Ele? Ele está o tempo todo acessível. Ele está o tempo todo querendo andar conosco. Agora a pergunta é, nós estamos andando com Ele? Nós estamos buscando esse relacionamento com Ele todos os dias? Um texto que fala aí também, que é muito importante, é o texto de Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Será que eu e você temos esperado nele, confiado totalmente e exclusivamente nele? Ou será que eu tenho esperado do governo, do meu patrão, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, de pessoas? Ou será que eu tenho esperado somente nele? Nesse Deus pessoal que me criou, me formou, cuida de mim pessoalmente. A grande verdade revelada nas Escrituras Sagradas é que Deus é um ser pessoal, o qual na sua economia desfruta do perfeito relacionamento da triunidade divina. À luz dessa qualidade divina, um relacionamento entre Deus e o homem é possível. Porém, essa verdade tem sido deturpada pelas religiões e filosofias. Nós vemos várias filosofias que foram sendo formadas durante toda a história da humanidade. O diabo sempre quer dar um jeito de distorcer. O diabo sempre ele vai procurar uma forma de mudar. Ele sempre, desde o início, ele chegou lá na Eva e falou, não é bem assim, você não vai morrer. É porque ele não quer que você conheça tudo como ele. Ele sempre vai dar uma forma, arrumar um jeitinho de distorcer, e às vezes a gente vai dando lugar para que ele distorça na nossa mente, confunda a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento com as coisinhas do dia a dia, com as picuinhas, com o coração sujo. Por isso que a gente não pode guardar nada de ruim dentro do coração. Qualquer coisa de ruim, dobra o joelho, fica lá de joelho dobrado até passar. Chora na presença de Deus, clama, pede, até o sangue de Jesus lavar aquilo ali. Porque uma raizinha de amargura, o diabo aproveita ela demais da conta. Nós podemos ver essas religiões, muitas delas saíram do protestantismo. Muitas. E pessoas que estavam ali no meio, fervorosas, crentes, crendo em Deus, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, mas que foi permitindo que o diabo viesse sorrateiramente e colocasse uma raizinha de amargura ali, outra aqui, uma duvidazinha aqui, outra ali. Mas será que é assim mesmo? Mas não é bem assim. Então, quando essa perguntinha assim sutil vier na sua mente, repreende e manda embora em nome de Jesus, porque é assim que ele trabalha. Panteísmo, Deus está em tudo, tudo está em Deus. Deus é a pedra e a pedra é Deus. Essa é uma das filosofias que o diabo trabalhou e muita gente infelizmente acreditou e acredita. Que Deus está em tudo, que tudo é Deus, uma pedra é Deus, uma árvore é Deus, as flores são Deus, o passarinho é Deus, tudo é Deus.
Não é Ele que criou tudo, não. Tudo é Ele. 2, o deísmo. Deus criou e organizou o universo, mas abandonou e não interfere e nem mantém nenhum envolvimento com ele. Infelizmente, irmãos, quantas pessoas acreditam nisso? Que Deus criou tudo, Deus fez tudo, formou tudo, mas aí Ele pegou e deixou ao léu aí. Pois, criou, formou e largou. Misericórdia. Como que eu vou achar que esse Deus tenha coragem? Se eu, que sou falho, sou humano, não tenho coragem de fazer isso com um filho, imagina Deus que é perfeito. Como que Ele vai criar tudo, organizar tudo e deixa por sua conta? Ele nos deu livre arbítrio, livre direito de escolher. Agora, Ele não criou e largou para lá, deixou de mão, não. Ateísmo. Deus não existe e deve ser totalmente negado. Quantas pessoas que creem nisso? Quantas pessoas que têm essa fé? Porque é uma fé. É uma fé errada, mas é uma fé. Que Deus não existe. Que Ele simplesmente não existe. Acredita-se em várias coisas, que uma explosão aconteceu. Acredita em coisa muito mais absurda, muito mais difícil de acreditar, mas acredita. Agnosticismo. Acerca de Deus não se pode ter nenhum conhecimento. Aí também é outro perigo muito grande, né? Eu achar que esse Deus é tão grande, tão extraordinário, que Ele é mesmo, mas que eu não posso conhecer Ele de jeito nenhum. Que Ele está lá e eu aqui, eu nunca vou conhecer Ele. Não, Ele nos fez, nos formou a sua imagem e semelhança para nós irmos rompendo dia após dia, conhecendo Ele dia após dia, até chegar dia perfeito. Paulatinamente, todos os dias, conhecendo esse Deus através da oração, através das experiências, através da palavra, através dos jejuns, através das armas que Ele deixou para que nós venhamos lutar e guerrear contra a nossa carne, o nosso eu, que é falho demais. Paneteísmo. Deus está num processo de evolução juntamente com o universo. Olha que sutil e perigoso. Deus está em evolução, como assim? Ele é Deus. Ele não foi criado, Ele é. Ele mandou Moisés fala que eu sou o grande, eu sou. Pronto, ponto final. Ele é. Ele não está em uma evolução diária e contínua. Não, Ele já é completo. E aí às vezes as pessoas acham assim, não, Deus está, devido às pregações de alguns lugares, né? Deus precisa de mais de mim. Eu vou dar um pouquinho aqui para mim, dele para mim, de mim para Ele. Vou dar uns minutinhos do meu dia para Ele. Vou ali fazer um favor de adorar a Ele. Tem gente que infelizmente acha isso, irmãos. Tem gente que acha que Deus precisa dele. Tem gente que acha que é tão importante que Ele vai fazer o grande favor de ir um pouquinho ali na igreja, adorar Ele um pouquinho, fazer alguma coisa para Ele. Tem pessoas aí que se acham a terceira, quarta pessoa da Trindade, que acha que sem ela, nossa, se ela parar, o mundo vai parar. Deus vai desesperar e arrancar os cabelos porque ela parou. Infelizmente, tem muitas pessoas que vão interpretando, dando lugar para o diabo, interpretando as coisas de forma errônea, entendendo as coisas de forma errada. Teísmo. Deus criou o universo, imanência, e se relaciona com este transcendente. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso. Estudamos na lição 3 a respeito da existência de Deus. Agora, vamos nos concentrar no relacionamento de Deus e a sua criação. Esse Deus que é único, que é maravilhoso e que decidiu um dia, mesmo sabendo que o homem ia falhar, mesmo sabendo que o homem ia pecar, mesmo assim Ele escolhe, fala, não, eu vou criar. E eu já tenho a solução, eu já tenho o plano. Aqueles que quiserem aceitar o meu filho, ele vai buscar um relacionamento comigo, eu vou me relacionar com ele, e nós vamos restaurar o que era para ser perfeito.
Porque Deus vinha todos os dias, na viração do dia, se relacionar com Adão e Eva. A Bíblia nos diz que todos os dias ele vinha na viração do dia ter aquele relacionamento, ter aquele momento de intimidade com Adão e Eva. E foi para isso que ele me criou, foi para isso que ele te criou, foi para isso que ele nos formou, para nos relacionar, para dividir conosco, para compartilhar o conhecimento dele, dia após dia, para fazer nós entendermos e compreendermos o que ele criou, a criação, o plano, o projeto. Só que o diabo é muito nojento, imundo, e atrapalhou esse plano. E nós somos um pouquinho pior do que o diabo tem hora e atrapalhamos o plano de Deus conosco, porque ele, o que precisava fazer ele fez, ele nos restaurou em Cristo Jesus, mas às vezes a gente deixa esse relacionamento de lado, se preocupando com as coisas que o diabo vem colocando na nossa mente, no nosso coração, nos atarefando, nos enchendo de coisa, colocando um monte de coisa para a gente fazer, nos deixando ocupados demais para nos relacionarmos com esse Deus. Ocupados demais para nos relacionarmos com o nosso Pai, com aquele que nos criou, com aquele que nos formou para nos relacionarmos com Ele. Cremos no teísmo, o Deus transcendente, que se relaciona com a sua criação. Cremos no ser divino dotado de uma personalidade. A personalidade de Deus não deve ser negada pelo fato do homem limitado e pecador possuir também uma personalidade. O que é isso, personalidade? Quando a gente vai lá no dicionário e busca, diz assim: é o conjunto de características que definem a forma como uma pessoa pensa, sente e age. As características de como uma pessoa pensa, sente e age. Como eu tenho pensado? Como eu tenho sentido? Como eu tenho agido? O meu método de pensar não é o mesmo método divino. Cada um tem uma forma de enxergar. Cada um tem uma forma de entender, de compreender as situações. Por isso que quando a gente faz uma brincadeira de telefone sem fio, começa de um jeito e lá no fim termina de outro. Porque cada um tem uma forma de compreender. Cada um tem uma forma de entender. E Deus sabe disso. Ele sabe muito bem disso. Por isso ele vai, do jeito que ele vai agir comigo, ele não vai agir com o outro. Ele sabe a forma correta e exata de como agir com a minha pessoa. Porque ele sabe como que eu sinto. Ele sabe como que eu vejo. Ele sabe como que eu entendo. Ele sabe a minha história. Desde lá da formação do ventre da minha mãe. Se eu fui bem aceita, se eu não fui. Como foi o meu nascimento. Como foi a minha infância. Como foi a minha história. Então ele compreende tudo isso. E ele vai saber como agir comigo e com você. Agora cabe a nós confiarmos. Às vezes não entendemos. Muitas das vezes não entendemos o trabalhar dele. E como não entendemos? Mas cabe a nós confiarmos e andarmos nos relacionando com Ele dia após dia, para que a gente vá dia após dia entendendo um pouquinho dessa mente brilhante, maravilhosa de Deus, e entendendo que Ele tem um plano e o plano dele é perfeito. Se a gente olhar, às vezes, no momento da luta, a gente desespera e fala: meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Não olha para aquele momento. Olha lá na frente. Tenta entender quem Deus está formando, quem Deus está lapidando lá para frente. Não olha para o agora. Não olha para o momento. Porque Ele nos ama, mas Ele nos ama de forma diferente. Como Ele nos ama de forma diferente? O presbítero Daniel falou aqui, o amor de Deus é totalmente diferente do nosso. Às vezes a gente ama um filho e faz coisas erradas, por amor, em nome do amor. Deus não, o amor dele é perfeito. E ele sabe, e às vezes o método dele de amar é dizer não. E às vezes o método dele de amar é, pegar a gente, descer o sarrafo. Por quê? Porque ele sabe como trabalhar com cada um de nós.
Porque Ele sabe toda a nossa história, Ele sabe todo o nosso contexto, Ele sabe como eu interpreto o mundo, Ele sabe como eu interpreto tudo, e cabe a nós confiarmos, descansarmos e nos relacionarmos com Ele, para cada dia tentar se encaixar mais nesse plano e nesse projeto que é perfeito. Eu tenho certeza disso, que o plano e o projeto dele para a minha vida e para a sua vida, ele é perfeito. Agora, quem atrapalha esse plano e esse projeto sou eu e sou você. Nós é quem atrapalhamos. Nem o diabo tem esse poder. Ele tenta, mas ele não tem o poder de atrapalhar esse plano e esse projeto perfeito. Quem pode atrapalhar e quem atrapalha, e eu digo isso de cadeira, porque eu falo, Jesus, eu dou trabalho demais para o Senhor. Nossa, como eu te dou trabalho. Porque o Senhor manda eu ir para a direita, eu viro para a esquerda. O Senhor fala, olha, e eu fecho o olho. O Senhor, a gente tema, a gente luta contra um plano perfeito. A gente tenta, em todo tempo, se desviar desse projeto que é perfeito. Pergunta: que semelhança de imagem seria essa, já que Deus é Espírito? É o que eu falei aqui no início. Às vezes a gente tem uma ideia errada, porque Deus é Espírito. Então Ele é uma força que eu venho cá, adoro Ele um momento, depois vou embora e Ele fica aqui. Não. Um reflexo do caráter moral e natural do Deus pessoal. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer que eu entenda, que eu preciso refletir esse caráter pessoal dEle. É difícil? Demais. Porque Ele é santo e perfeito e eu sou imperfeita. Mas eu preciso buscar por essa perfeição dia após dia. Caminhar com Ele dia após dia, pedindo a Ele para arrancar toda essa craca ruim que existe dentro de nós, toda essa nhaca, todo esse nojo, todo esse pecado, tudo isso que ficou manchado na nossa personalidade, que não era para ser assim, mas que um dia vai ser completamente restaurada e perfeita. E nós vamos ser como Ele é, ver como Ele vê, entender como Ele entende, e por isso nós precisamos lutar dia após dia para chegar lá. Porque Ele prometeu que não seria fácil, mas que seria possível, que o que nós não conseguíamos fazer, Ele já fez por nós. Quando o homem pecou, esse reflexo da imagem de Deus foi afetado, de maneira que a semelhança moral foi destruída. Mas resquícios, por isso que de vez em quando a gente faz uma coisa boa. Porque ainda tem resquícios da semelhança natural se mantiveram, embora danificados, intelecto, emoções e vontade própria. Com base nisso, entendemos que essa semelhança natural reflete o Deus pessoal, ou seja, o Deus que pensa, o Deus que sente e o Deus que age. Não sou só eu que penso, que sinto e que ajo. Deus também sente, Deus também pensa e Deus também age. E Ele age em meu favor, Ele age em seu favor. Mesmo que eu não esteja entendendo, Ele está agindo em meu favor. O não de Deus para mim é bênção. Mesmo que eu não compreenda o agir dEle, eu preciso confiar que é perfeito. Descansar que o agir dEle é perfeito. O Deus que pensa, coloca para nós aí, DCM, Isaías 40, 28, por favor. A Bíblia não revela Deus como uma ideia, um conceito, um mito, uma força. Uma das características de um ser pessoal é a capacidade de pensar. Podemos dizer que Deus é um ser inteligente.
intelectual. E como ele é um ser intelectual inteligentíssimo, que pensa, basta a gente olhar e falar, olha um passarinho, gente, olha um corpo humano, que perfeição, que máquina perfeita que ele criou, que a gente destrói ela, a gente come demais, a gente come o que não deve, não exercita, não faz o que não deve, mas ele criou uma máquina perfeita demais da conta, tudo trabalha ali, ó, engrenadinho. Por quê? Porque esse Deus é inteligentíssimo. Ele é um Deus intelectual. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. A sua sabedoria é insondável. A minha mente não consegue entender, mas um dia ela vai compreender. Um dia ela vai entender, um dia ela vai ser como Ele é, porque nós estamos em um processo, em uma luta diária de santificação dia após dia, caminhando nessa luta árdua e ferrenha. Deus não prometeu que ia ser fácil, Ele disse que ia ser difícil, mas nós vamos perseverar até o fim, porque lá na frente vai valer a pena. Lá na frente eu vou ter um corpo glorificado, que não vai ter celulite, não vai ter estria, não vai ter gordura, irmão, não vou ter que fazer dieta mais, glória a Deus. Não vai ter ruga, pensa que maravilha, não vai ter cabelo branco, não vai ter nada disso, vai ser tudo maravilhoso, tudo perfeito, um lugar de paz, de harmonia, que não tem choro, não tem tristeza, só tem paz, tem alegria, tem Jesus naquele lugar. Nós vamos conhecer Ele face a face, e nós precisamos buscar. Esse relacionamento diário é que nos vai levar para esse lugar. Esse dia a dia, é esse negar a mim mesmo quando eu estou cansado, exausto, para vir para o culto, mas mesmo assim eu vir. É esse negar a minha vontade, o meu cansaço, do momento de eu fazer o meu devocional e ler a palavra e falar com Ele. É esse momento que vai me levar para esse lugar, que vai te levar para esse lugar que é eterno, que é para sempre, que não dura 10, 20, 15 anos, não, é eterno, é para sempre. O conhecimento de Deus é perfeito. Salmo 47 nos diz isso, Isaías 40, Isaías 55. A sabedoria de Deus é verdadeira. É uma sabedoria que não é falsa, não é uma sabedoria humana, que tem gente que, né, se acha. Por mais que a gente estude, irmãos, por mais que a gente se esforce, estuda de manhã, de tarde, de noite, a nossa sabedoria nunca vai chegar na pontinha do dedinho mindinho de Deus, porque a dele, sim, é verdadeira e perfeita. A onisciência de Deus é inescapável. Ele conhece tudo, não tem nada que passa desapercebido. Não precisa eu pensar que lá no meu quarto Ele não está me vendo, porque Ele está vendo. Não precisa de eu achar que Ele não está me vendo lá na academia, que Ele não está vendo o que eu estou fazendo lá fora no meu trabalho, que Ele não está vendo. Ele está todo o tempo me vendo, me lendo, me compreendendo e querendo me mudar, e querendo me fazer diferente. Agora a pergunta é, eu tenho permitido que Ele faça diferente, que Ele me torne diferente? Às vezes a gente dobra o joelho, ora, chora na presença de Deus, Jesus, me dá paciência, me ajuda, Jesus. Aí vem o quê? Um pozinho mágico de pirim, pim, pim, dá uma paciência. Não. Vai vir tribulações, vai vir momentos de dificuldade que vai te fazer aprender a ter esse fruto do Espírito Santo, chamado paciência. E aí, enquanto você não aprender, a luta continua lá. Vai piorando, piorando, até você aprender a ser paciente, ser mansinho, ser humilde, ter domínio próprio, ter autocontrole, porque Ele sabe como que trabalha. E Ele vai continuar trabalhando conosco. Agora, nós vamos deixar Ele trabalhar? Nós vamos permitir? É muito melhor, irmãos,
Né? Como é bom, a gente que é humano, falho, como é bom a hora que você fala para um filho, meu filho, você está errado, assim, 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 não faz isso mais, e ele não faz. Como isso alegra o nosso coração, a hora que você vê a mudança e a transformação de um filho seu. Imagina Deus, quanto Ele fica alegre, quando Ele olha e vê a gente lutando, a gente perseverando e tentando ser melhor a cada dia. A gente dobrando o joelho, entendendo ali em oração, naquele momento de relacionamento com Ele, Ele mostra aonde estamos errando, e aí no outro dia Ele percebe que você está lutando contra aquilo. Imagina como isso alegra o coração de Deus. Se alegra o nosso que é falho, imagina o dele que é perfeito. Deus nunca é surpreendido por nossos erros e pecados. Ele nunca vai falar, nossa, não imaginei que a Rafaela ia fazer isso. Ele sabe, ele sabia muito bem. Tudo que a Rafaela ia fazer na história dela todinha. Ninguém pega ele desapercebido e, nossa, eu não sabia. Ela teve coragem de fazer isso? Ele sabe muito bem. E mesmo assim, ele resolveu me escolher, ele resolveu te escolher. Será que isso não é motivo de gratidão para o nosso coração? Será que isso não é mais do que motivo para a gente entender e falar, Jesus, obrigado, me ajuda a ser perfeita como o Senhor é, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu falho, eu sei que eu erro, mas me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser mais parecida contigo. Isso não é motivo para a gente se relacionar todos os dias com Ele, buscando isso, buscando essa melhora. Quando a gente compreende que Ele Ele sabe tudinho quem eu sou, quem você é. E mesmo assim, Ele escolheu. Mesmo assim, falho, pecador, errado, Ele falou, vou escolher, vou lavar no sangue do meu filho. E vou escolher para fazer algo para mim. Isso é grandioso demais, irmão. Se nós entendermos isso de verdade, nós vamos viver em uma busca muito melhor. Os cultos de ensino seriam muito mais cheios. Por quê? Porque é aqui que a gente se alimenta da palavra. As orações seriam muito mais cheias, porque nós entenderíamos a necessidade, a dependência total que nós temos dele. Porque por nós, misericórdia, misericórdia. Deixa a Rafaela agir por ela, não vou falar nem uma semana, um dia. Sangue de Jesus tem poder. Só não sai nada que presta, nada. Mas com a graça e a misericórdia de Deus, dependendo dele, me relacionando com ele, aprendendo com ele dia após dia, a gente, como eu falei aqui, tem resquícios, né? Alguma coisinha boa a gente vai conseguir fazer. Se a gente compreender que ele não foi pego de surpresa, que ele sabe muito bem que má peça eu sou, que má peça você é, e mesmo assim, ele decidiu nos escolher, como a gente podia ser melhor. O Deus que sente. Uma das qualidades que distinguem o ser humano em toda a criação é a capacidade de sentir, de experimentar, expressar emoções. O homem se alegra, o homem chora, ele se indigna, ele se sente satisfeito, porque reflete o Deus pessoal, que possui características emocionais. Vejamos algumas dessas características. Então, da mesma forma que eu e você nos alegramos, nos entristecemos, ele também se alegra, ele também se entristece, ao ver a criatura dele, fazendo a sua vontade, pelejando, tentando fazer o que ele quer, ou a criatura dele, que ele formou, que ele criou, que ele escolheu, que ele gerou lá no ventre da mãe, que ele falou, vai ser isso, isso e isso, andando totalmente na contramão do que ele tem, do plano e do projeto dele. Número 1, Deus se alegra. Coloca para nós aí, DCM, Neemias 8:10, por favor. Neemias capítulo 8, versículo de número 10. Ele é um Deus que se alegra. Neemias acrescentou, podem sair, comam bem e bebam vinho doce.
repartam com os que nada têm, preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente compreender que está difícil, está complicado, tem luta, mas a alegria dele é que me fortalece, que me renova, que me faz acordar cada manhã, a gente vai ser diferente. Por quê? Esse Deus que é alegre, Ele quer transmitir esse fruto do Espírito em nós, que é a alegria. Agora, quando a gente levanta, abre os nossos olhos, em vez de louvar a Deus, porque acordamos, estamos vivos, graças a Deus estamos aqui, a gente se lembra primeiro da luta, e aí já murmura, e aí já reclama, ai meu Deus, aí vai lá o pneu do carro furado, aí em vez de glorificar e exaltar o nome de Deus, porque às vezes Deus está te dando um livramento de alguma coisa ali, a gente, mas a minha vida não presta, mas olha aí para você ver, logo cedo o pneu furado, ai, e se esquece, que a nossa alegria vem do Senhor, não é das circunstâncias, não é das pessoas, não é do meu marido, não é do meu filho, não é do meu pai, não é da minha mãe, não é do pastor, não é do irmão. Tem gente que se entristecendo, irmãos, porque o irmão não cumprimentou. Nossa, não vou na igreja mais não, porque o irmão não olhou para mim. Oh, Jesus, misericórdia. E Deus morreu por você, criatura. Jesus morreu na cruz por você, e você está preocupado com o irmão que não olhou para sua cara. Misericórdia. Número 2, Deus se entristece, Efésios 4:30, um versículo tão conhecido de Paulo, né? Coloca para nós, DCM, por favor. Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Nós sabemos, né? É um mandamento, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, que é Deus, que é esse que mora aí dentro de mim, é esse que mora aí dentro de você, é esse que peleja com a gente todo dia, fala, não faz isso não, presta atenção, olha aí, olha o que você está fazendo, olha o que você está falando, olha o que você está olhando, ei Rafaela, presta atenção. Não entristece ele não, porque a voz dele vai se calando, ele vai ficando tristinho lá dentro, ele vai perdendo a voz, a gente vai, os ouvidos vão se tampando e ele vai ficando triste, até o ponto dele sair. E aí se ele saiu, irmão, Jesus voltou, acabou, cadê o selo? Cadê a marca? Não tem. Deus se indigna. E como ele se indigna, às vezes a gente entende um Deus só como um Deus de amor, né? Não é bem assim. Lê lá o Antigo Testamento que você vai ver que ele é um Deus que se indigna, ele não mudou não. As taças da ira de Deus estão sendo ajuntadas e elas serão derramadas aqui nessa terra. Eu não quero estar aqui de jeito nenhum, misericórdia. Eu falo para ele todo dia, eu falo, Jesus, tem misericórdia, maceta, faz o que for preciso, eu sei que eu sou difícil, eu sei que eu dou trabalho para o Senhor, mas não deixa eu aqui não, tem misericórdia em mim, porque se assim está difícil, com o Espírito Santo, sem a ira dele ser derramada aqui, imagina, sem o Espírito Santo me convencendo, me ajudando, falando, presta atenção, não é assim, não fala, não faz, não olha, ei, não pensa isso no irmão, não. Imagina sem ele, irmãos. Misericórdia. A gente acredita que vai ter salvação, porque a Bíblia diz que vai ter. Mas, se hoje está difícil com ele, imagina sem ele. E as taças da ira de Deus sendo derramadas aqui. Os demônios soltos. Esses que estão aí já estão atormentando demais. Imagina os que estão presos lá, irados, doidos para tragar a gente assim, ó. Não deixar sobrar nem um fiozinho de cabelo solto aí. Misericórdia. Deus se ira. E como ele se ira, irmãos? Números 11:1. Coloca para nós, DCM, por favor. A gente tem uma ideia, às vezes, errada de um Deus que é amor. Ele é amor. Tanto ele é amor que eu estou aqui. Porque se ele não fosse amor, eu não estava aqui não. Nem você.
mas Ele é um Deus que se ira também. Então o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando Ele os ouviu, a sua ira se acendeu, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. De vez em quando, acho que ele pensa, não está difícil de aguentar esse povo, vou dar só uma faísquinha aqui, para ver se eles acordam, para ver se eles entendem que o negócio não é bagunçado assim, não. Deus ama, e glória a Deus porque Ele ama. Graças a Deus que Ele me ama, que Ele te ama, que Ele deu o Filho dEle para morrer por nós, em nosso lugar, em nosso favor, e por isso nós podemos estar aqui hoje, falando de um Deus pessoal, falando de um Deus que quer se relacionar conosco. E aí a pergunta é, como nós vamos sair daqui? Qual vai ser o tipo de relacionamento que eu vou ter com Deus a partir de entender isso? Porque conhecer nos traz responsabilidades. E nós conhecemos muito bem, irmãos. Então, na medida que nós conhecemos, nós vamos ser cobrados um dia. Ou será que, da mesma forma que Deus vai cobrar de uma pessoa que nunca entrou numa igreja, que viveu lá no meio do mato, que não entendia muita coisa, vai ser cobrado dele do mesmo jeito do que nós, que estamos aqui toda terça, quinta, domingo, ouvindo a palavra de Deus, entendendo e não praticando? Será que vai ser o mesmo julgamento? É lógico que não. Porque esse Deus que ama, Ele é justo. Ele é justo. E Ele me conhece e Ele te conhece. Ele sabe todas as palavras que eu e você ouvimos. E naquele grande dia nós vamos ser julgados por essa palavra. E por essa palavra que nós estamos ouvindo nessa manhã. Deus se enciuma. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Coloca aí para nós, DCM, por favor. Só que o ciúme de Deus não é igual ao ciúme humano, né? Não é igual esse ciúme doentio que a gente liga a televisão, todo dia a gente está vendo aí um homem matando uma mulher, né? Misericórdia, o trem está ficando esquisito. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Ele é um Deus que tem ciúme, mas é um ciúme de zelo. É um ciúme de cuidado, de proteção. Ele cuida e protege a criatura que Ele ama, que Ele criou, que Ele formou, que Ele escolheu. Então Ele está nos guardando e nos protegendo, e é esses ciúmes que Ele tem. Quando Ele vê, em vez de eu vir adorar a Ele na casa dele, eu ficar lá assistindo uma novela. Será que isso, além de entristecer a Deus, não traz um ciúmes no coração dele? De pensar, meu filho escolheu ficar em casa, vendo uma novela, em vez de ir para minha casa, me adorar e me buscar e se relacionar comigo. Em meu relacionamento com Deus, que tipo de sentimentos eu provoco nele? Faz essa pergunta aí para você. O que você tem no seu relacionamento dia a dia? Qual desses sentimentos você tem provocado em Deus? Alegria, tristeza, indignação, ira, amor, ciúmes? No seu relacionamento pessoal. Não pensa no relacionamento do seu vizinho, não. Pensa no seu. No meu relacionamento, o que eu tenho provocado em Deus? Alegria? Ira? Amor? Ele olha e fala, nossa, meu filho amado. Será que ele olha como ele olhou para Jó e pode dizer de alguém de nós como ele falou de Jó? Mulher reta? Olha lá, se desvia do mal. Ou será que ele olha e fala, nossa, fulano vai me dar um trabalho, me passa ira todos os dias, todo dia eu tenho que ir lá e puxar a orelha.
Qual é o tipo de sentimento que eu tenho provocado no meu Senhor? Será que meus procedimentos em família, trabalho, estudos ou na igreja têm despertado alegria ou tristeza? Contentamento ou indignação em Deus? Essa pergunta precisa ser latente nos nossos corações. Qual sentimento eu estou provocando em Deus quando eu estou lá no meu trabalho? Qual o sentimento que eu estou provocando em Deus quando eu estou lá na minha rodinha de amigos? Qual o sentimento que eu estou provocando em Deus quando eu estou aqui na casa dele? Porque às vezes eu estou aqui na casa dele, com a cabeça lá no mundo da lua, pensando lá em outra coisa. Adiantou estar aqui? Resolveu? 3. O Deus que age. Deus não é um ser estático ou indiferente. Não deixou a sua criação à mercê do que chamam por aí de destino. Como um ser pessoal, ele tem vontade própria. Por isso, age interferindo, executando, ordenando, permitindo tudo aquilo que provém da sua justa e imutável vontade. Algumas de suas obras atestam esse aspecto da sua personalidade. E nós podemos perceber isso, né, na nossa vida, na nossa história. Ele é um Deus que em todo tempo Ele está executando, Ele está interferindo, Ele está ordenando, Ele está permitindo, Ele está agindo, Ele está fazendo. Mas eu estou deixando Ele fazer? Ou eu estou atrapalhando Ele fazer? Eu estou permitindo que Ele faça? Eu estou ouvindo o que Ele tem me instruído? Ou eu tenho tapado os meus ouvidos? Criação, operosidade da vontade de Deus. A vontade dele é perfeita, santa, imutável. Mas e aí? O que eu tenho, pelo menos, tentado entender a vontade dele, tentado entender o plano dele? Daniel falou aqui já, que desde muito novo ele entendeu que Deus tinha um chamado com ele para trabalhar com pessoas moradores de rua, que ele percebia. Será que nós temos tido essa percepção do que Deus quer comigo? Tem gente que quer ser o que ele quer ser. Não vai dar certo, irmão. Não vai funcionar. A Rafaela é a Rafaela, Deus tem um plano para ela, Deus fez ela de um jeito. Se ela quiser operar de outra forma, não vai funcionar, não vai dar certo. Não adianta eu achar bonito demais o jeito do irmão pregar e querer pregar igual ele. Porque ele é ele, eu sou eu. Cada um é um. Eu posso admirar, achar lindo a forma como Deus usa o fulano, o beltrano. Glória a Deus por isso. Mas não vai adiantar eu querer ser ele. Porque não vai adiantar, não vai resolver. Eu não sou e nunca vou ser. Então, cada um é um. E Deus criou cada um único. E Ele tem um projeto específico para cada um de nós. Quando a gente entende isso, e não tenta mais se encaixar em padrões, e copiar, e se amoldar. Não, Deus me quer assim, Ele me fez assim, glória a Deus, aleluia, por isso. Então eu vou operar da forma que Ele quer que eu opere, eu vou caminhar conforme Ele quer que eu opere. Não adianta eu tentar forçar algo que não é natural, não vai fluir, não vai sair, não vai adiantar. Redenção, o conselho da vontade de Deus. Coloca para nós aí, DCM, 1 Coríntios 1, 21, por favor. O conselho da vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Por meio da minha sabedoria e da sua, nós nunca vamos conhecer. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, não é por meu conhecimento, é por meio da loucura da pregação, da palavra de Deus, que é loucura para o mundo. O mundo acha que a gente é doido. Pensa, gente, esse povo é normal, não. E realmente a gente não é muito normal, não. Verdade.
Crente, ele não pode ser muito normal, porque se ele for muito normal, ele não vai crer. Crer é esperar em algo que eu não estou vendo, não estou enxergando, está na contramão, está totalmente oposto, mas eu estou crendo. Está totalmente inverso, mas eu creio. Isso é loucura para o mundo. Isso não é sabedoria humana, isso é sabedoria divina. Consumação. A soberania da vontade de Deus. Coloca para nós Mateus 25, 34, DCM, por favor. A soberania da vontade de Deus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Tem um reino esperando, pronto, aguardando a minha vida e a sua vida. Eu quero ir para lá. Eu vou lutar para ir para lá todos os dias. Nós vamos lutar para ir para lá todos os dias, porque vai valer a pena. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é o problema que você tem enfrentado. Eu tenho certeza que você tem enfrentado. Porque todos nós enfrentamos lutas, problemas, dificuldades. Mas, tira os olhos daqui. Coloca os olhos lá. Porque lá é para sempre. Lá é eterno. Lá tem uma casa preparada para mim e para você. Deus tem algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que está preparado para nós. Vamos nos alegrar e esperar nisso todos os dias. Vamos tirar os olhos dessa terra, porque infelizmente a tendência é piorar. E as lutas, quanto mais difícil a gente for, maiores as lutas serão, porque Deus quer me levar e quer te levar para o céu. E glória a Deus por isso. Que elas intensifiquem, mas que nos levem para lá. Que não nos permita ficar aqui. Devemos sempre reconhecer a ação de Deus em nossas vidas, através da sua providência espiritual, perdão, justificação, vida eterna. Bem como a provisão, proteção de cada dia. Isso produzirá gratidão, adoração e serviço. Quando eu entendo isso, quem Deus é, que Ele se relaciona comigo, que Ele quer tornar parte comigo, eu vou querer prestar um serviço para Ele. Eu vou querer dar fruto para Ele. E fruto que agrade a Ele. Frutos bons. Frutos maravilhosos para a glória dEle. Entendendo que não tem nada a ver comigo. Que tem tudo a ver com Ele. Mas que Ele se relacionando comigo, eu posso fazer alguma coisa de bom para Ele. Quando a gente entende isso, o primeiro desejo que vem no nosso coração é de dar frutos. E frutos melhores a cada dia. Frutificar dia após dia, glorificando o nome dEle. O entendimento da personalidade de Deus nos leva ao aperfeiçoamento de nosso relacionamento com Ele. Através de Jesus Cristo, esforcemo-nos para que nossas vidas busquem sintonia com o pensamento, razão, sentimento, emoção, vontade e ação do nosso Deus. Então, que nessa manhã a gente possa sair daqui um pouco mais sintonizado com esse Deus que é pessoal, com a sua vontade que é perfeita, boa e agradável. Que o meu sentimento não seja mais o meu, mas seja o dele. Que as minhas ações não sejam mais as minhas, mas as deles. Que os meus pensamentos não sejam os meus pensamentos, mas que sejam os pensamentos dele. Que a gente saia daqui nessa manhã entendendo isso e desejando isso. Anelando, falando: Senhor, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou difícil, eu sei que eu dou trabalho para o Senhor, mas me ajuda a pensar como o Senhor pensa. Amar, como Deus tem falado de amor, irmãos, nesses dias. Ontem mesmo, a missionária Sônia falou lá. Então, vamos pedir: Jesus, me ajuda a amar como o Senhor ama. Me ajuda a olhar como o Senhor olha. Me ajuda a sentir como o Senhor sente. Me ajuda a ver como o Senhor vê. Ele nos ajuda, irmãos. O Espírito Santo está aqui, ó, só esperando a gente pedir e abrir um pouquinho o coração e deixar Ele trabalhar, para Ele fazer isso dia após dia conosco.
Um Deus tão pessoal, Ele é tão pessoal, e às vezes lá no início eu citei exemplos, né? Noé, Enoque, Moisés, Abraão. Às vezes a gente pensa assim, não, mas esse é o Deus do Antigo Testamento. O do Novo Testamento é melhor ainda, porque Ele se esvaziou da sua glória, e veio aqui, como homem, se relacionar conosco pessoalmente. Ele chamou 12, dia após dia, e foi andando e caminhando com eles, ensinando como deveria ser, e falando. E Ele nos falou lá em Mateus 28, 20, que Ele estaria conosco todos os dias. Não é um dia, não é de vez em quando, é todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que tudo seja consumado, Ele está conosco todos os dias. Ele quer se relacionar comigo e com você todos os dias. Todos os dias, em todos os momentos. Que nós venhamos desejar isso mais. Que o nosso coração venha arder por mais relacionamento com Ele dia após dia. Para que nós venhamos entender quem Deus é, quem eu sou, para onde Ele quer me levar, o que Ele quer de mim, o que Ele deseja e espera de mim. O Mateus e a Emily vão entregar um papelzinho aí, vocês vão fazer em casa, não faça agora. Deixa para você fazer em casa, aí na lição, na revista, tem uma sugestão, né, de leitura de Bíblia diária, né, segundo a lição. Então escolha um desses dias até domingo que vem. Pega esse papelzinho aí e reflita, depois de fazer uma dessas leituras, que tem a sugestão aí na sua revista, reflita. De um lado coloca assim, Deus conhece tudo, é sábio, é onisciente, se entristece, se indigna e se ira. Do outro lado tem eu. E aí você vai pensar a sua realidade, o seu hoje, como você está, como você quer chegar. Você não vai simplesmente marcar. Isso aí é seu, é você e Deus. Você vai marcar a realidade, falar, Jesus, hoje eu não conheço nada, né? Nem tudo, não, eu não conheço nada. Mas eu quero conhecer, me ajuda. Faça desse papelzinho aí durante essa semana, orações. Coloque orações em cima disso daí. Ele é um Deus sábio? Será que eu tenho tido sabedoria? Se não, peça a Ele. A Bíblia diz que Ele dá a quem pede. Onisciente não somos nem seremos só quando formos transformados. Mas precisamos buscar melhorar a cada dia. Então faça isso daí em casa, com tempo, com carinho, com cuidado. Tira um momento especial, num desses dias da semana, e faça isso aí e reflita como você está hoje e como você quer chegar. Daqui a um ano, no final do ano, qual a sua caminhada? Como você quer melhorar esse relacionamento seu com Deus? E para a gente encerrar, eu queria que você me colocasse 1 Pedro, versículo 1, número 15 ao 17. O Senhor colocou no meu coração, não está aqui na lição, mas Ele colocou no meu coração que o que Ele mais deseja compartilhar conosco é essa santidade dEle. Olha o que 1 Pedro nos diz, de 15 a 17. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Vamos completar a nossa jornada aqui com excelência. Vamos buscar fazer essa jornada valer a pena. Vamos buscar fazer com que Deus olhe lá do céu e se alegre, contemple pessoas aqui, não santas, não perfeitas, mas que estão buscando por essa santidade e por essa perfeição dia após dia. Que a gente vai refletir, eu queria que o Danilo viesse aqui louvar ao Senhor. Nós vamos louvar e nesse momento, eu queria que você pensasse sobre isso. Nesse Deus que é pessoal,
que é relacional, que quer se relacionar comigo, com você, e que Ele quer que eu e você sejamos santos. Como Ele é santo. Somos? Não. Estamos longe de ser? Sim. Mas podemos melhorar. Melhorar dia após dia. Nos parecer dia após dia com Ele, cada dia parecendo mais, cada dia refletindo mais a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado e pessoas venham, sejam atraídas pelo nosso testemunho, pelo brilho do Espírito Santo que existe em nós, até naquele grande dia a gente olhar e falar: valeu a pena a jornada, Senhor, obrigado, porque eu tenho certeza que não vão existir palavras para a gente agradecer quando a gente chegar lá. A gente vai olhar e vai falar: valeu a pena tudo, eu passaria tudo de novo, muito mais, por estar aqui eternamente com o Senhor. Então reflita nesse hino, faça desse hino uma oração nesta noite, e pare e pense o que o Senhor quer e espera desse relacionamento pessoal, não do seu vizinho, mas o seu com Ele. As muitas gerações rendidas em louvor, cante ao Cordeiro a canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro a canção. O teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que ele veio e leva o seu nome, cante ao Cordeiro a canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre.
é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Santo para sempre. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Pessoal, íntimo, relacional, que quer fazer de mim e você mais parecida com Ele a cada dia. Vamos nos colocar de pé, agradecer a Ele por essa palavra e pedir a Ele que nos ensine a cada dia sermos melhores, nos relacionarmos com Ele melhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa lição. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe nesta manhã. Nos ensina, Senhor, a cada dia que o Senhor é um Deus pessoal e é nosso amigo, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a cada dia, Senhor, entendermos, compreendermos que maravilha é termos um amigo como o Senhor. Que maravilha é termos disponível um amigo em todas as horas como Tu. Senhor, nos ensina a cada dia a sermos melhores. Nos ensina, Espírito Santo, a cada dia nos relacionarmos de forma melhor, digna, honrosa ao Senhor, Pai. Porque é o que o Senhor merece. Nos ensina a cada dia a entendermos um pouco mais do plano e do projeto do Senhor e a principalmente desejarmos, ansiarmos, anelarmos por vivermos esse plano que é perfeito, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu clamo, eu rogo ao Senhor nesta manhã, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma, mas que nós venhamos sair daqui com um relacionamento restaurado com o Senhor, que nós venhamos sair daqui, meu Pai, entendendo quem o Senhor é, quem nós somos, desejando ser melhores a cada dia e principalmente desejando dar frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos melhores a cada dia.